Fala Nação, tá no ar o primeiro Minas na Bancada, o pós-jogo do futebol feminino, que você vai acompanhar semanalmente aqui na Rádio Coringão. E para a estreia, é escalação pesada, claro, eu estou muito bem acompanhada hoje pelas comentaristas aqui da rádio, a Fabi Nagahashi, estou certa na pronúncia, Fabi? Certíssima, Nubia, certíssima. Boa, e a nossa querida Ana Paula, tudo bem, Ana? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Certinho. E aí, meninas, animadas? Todo mundo feliz nesse segundo pós-vitória? Sim, não tem erro, né? Feminino não tem erro. Então, eu, pelo menos, estou super grata pelo jogo de ontem e pelas últimas rodadas, né? 100% Sim. Não dá para ficar triste, né? Não tem nem como, né, Fabi? É margem de erro zero. Justamente, a gente já estreia o programa com aquilo que é rotina para o futebol feminino, que é rotina para as bravas com vitória, né? Quinta vitória ontem, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento, 1-0 para cima do Atlético Paranaense. E aí, o que vocês acharam da partida? Mais um domínio corintiano ou a gente teve um joguinho diferente aí? Bom, eu achei, assim, a leitura do jogo, né, do Atlético foi muito... Eu até parabenizei o técnico, que eu não sei o nome, gente, mas eu vou procurar saber. O cara foi muito sagaz, ele fez um jogo bem fechado, tá? Deu poucas oportunidades de jogo, porque chute a gol do Corinthians tiveram vários, mas foram muitos chutes, assim, de dentro da área, alçado para o outro lado. E chute forte, chute diretos. Mas as jogadas, elas entravam na frente da bola. E isso também gerou umas condições, assim, de muito entrocamento, né? Elas empurravam muito, elas jogavam muito corpo em cima das jogadoras do Corinthians. Várias. Até a Tamires, que não é de se exaltar no jogo, se exaltou por conta disso. Então, a árbitra, assim, até demorou a advertir o pessoal, mas, assim, é uma forma do posicionamento deles. O jogo foi um jogo muito bom, muito bom. As meninas, as bravas, é claro, né? Tiveram as prioridades não só em treinamento, mas em estratégia e tática. Mas foi um jogo bem legal de se assistir. Foi um jogo que esse 1-0 saiu suado, mas foi merecido por ser Corinthians e por ser as bravas. Pois é, Ana, como você falou, foi um jogo diferente, né, para as bravas. Até agora a gente não tinha pegado, acho que, um time que se defendeu tão bem assim quanto o Atlético Paranaense, e além disso conseguiu sair para o ataque também, coisa que deu uma assustada um pouco. Então a gente não tinha pego ainda um time que tem um técnico muito bom também. A goleira fez ótimas defesas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ótimas defesas. E foi um jogo, assim, muito rápido. Foi uma correria mesmo. Então, o Corinthians está normalmente acostumado a atacar. Ontem não foi diferente, atacou muito, mas também deu uma sofridinha lá atrás. E, assim como você falou, né, as meninas se jogavam em cima da bola mesmo, elas não tinham medo de se defender, e quando tinham a bola, elas lançavam ali nas costas da Yasmin, ali, que estava no primeiro tempo, e aquela menina nas costas da Yasmin era muito rápida, então era uma correria intensa. Sim, que a gente viu... Teve uma hora que eu até fiz uma colocação com as meninas que estavam ali, que a bandeirinha, a hora que o nosso gol tá de frente, porque assim, só tinha a torcida do lado, na hora que o nosso gol estava à direita, que foi o primeiro tempo, né, durante o primeiro tempo, só a bandeirinha da direita funcionava, tá? Só a árbitra da direita, porque teve assim, bastante deslocamento. E aí, quando virou, foi o contrário que foi lá. Chute a gol, eu vou dar um número assim, mas chute a gol do Atlético foram no máximo 5, mas assim, muito próximo, sabe, tirando tinta da mas tá meio que numa falta, por falta de entrosamento no segundo tempo. No primeiro tempo foi bem difícil elas chegarem, não teve avanço nenhum.
Mas é um time que vai dar trabalho, viu? Se manter essas meninas, que elas também são ali, elas têm uma faixa nova, né? Novas, essas meninas bem trabalhadas. É uma equipe boa. Vou falar de novo do técnico, né? Um técnico assim que presta bem atenção à colocação das meninas. Eu reparo nisso. Então, é um time que lá na frente vai dar trabalho, vai entender o que está acontecendo, e eu espero que tenha mesmo, eu espero que dê trabalho mesmo para a gente poder fomentar mais o futebol feminino, não só pelo Corinthians, né? Porque o Corinthians também tem gente para poder jogar, né? Não é sempre só ganhar. Sim, com certeza, né? Quanto mais igualitário o nível, a gente tem mais, pelo menos em teoria, a chance de um grande jogo, né? E é isso que a gente quer ver na modalidade feminina. Eu dei uma pesquisadinha aqui, Ana, que eu também não me lembrava. O nome do técnico é o Breno Basso, né? Que soube ler bem o esquema aí do Corinthians, segurou bastante, né? E a gente realmente teve um jogo bem equilibrado. A Ana falou sobre os chutes no gol da equipe do Atlético Paranaense e realmente foram bem poucos. No primeiro tempo, eu só lembro de um, na verdade, ele pela metade do primeiro tempo, e não lembro de outro, né? Então a gente viu mesmo. Sim, o Corinthians ofensivo, partindo para cima, mas parando mesmo na goleira, na Thaís Helena, e também naquele último passe ali, né? Aquele caprichozinho que às vezes fica faltando para a gente abrir o placar. E aí, ainda no primeiro tempo, né? A gente estava com o jogo estudado, com o jogo equilibrado, acho que com o jogo engrenando, digamos assim, e a gente sofreu um apagão, né? Acabou rolando um apagão lá em Mogi, uma falta de energia, e o jogo ficou paralisado por 17 minutos, né? Algumas pessoas também falaram, a gente fica acompanhando ele pelas redes sociais, né? A galera que está comentando o jogo, e aí a galera falou sobre essa questão da estrutura do futebol feminino e também da questão do campo, de ter alguma irregularidade no campo, não ser um gramado muito bom, né? Não está um gramado em excelentes condições. Lembrando que não é a primeira partida que as meninas mandam lá em Mogi, né? Tem acontecido jogos do futebol feminino em Mogi. Vocês também têm essa impressão? O que vocês acham desse jogo ser levado para lá, da estrutura, né? As duas estiveram presentes lá em Mogi, então acompanharam de perto toda essa questão. Sobre o gramado ele é, vamos dizer assim, 60% dele, tá? O aproveitamento dele. Um gramado não é ruim, não. Ele é bom, tá? Não entrei, mas estive bem perto, então é um gramado bom. O problema ali são os recuos. As laterais dele são muito distantes do alambrado, e isso faz um vácuo para o banco, e aí uma outra parte da lateral vai para os vestiários. Então, assim, as bolas no primeiro tempo, a hora que saía, para mim estava dentro de campo, a hora que via saía, estava vendo a Paulinha cobrar, sabe? Então, imagine que elas dentro de campo têm uma visão, para a gente é outra, né? Então, eu acredito que eles devam ter essa dificuldade. Em termos de recepção, ontem, para mim, esse é o terceiro jogo, acho que delas lá, né? Eu tinha ido no primeiro, no segundo não fui. No primeiro foi assim, não tinha água, tá? Não tinha água para beber. Um sol. Tava um calor de rachar, né? Pô, então, falei, não tinha comida. Acabou a água. Acabou, você tem uma ideia? Assim, descolaram uma torneira de lado de uma cozinha, alguma coisa assim, que os guardas, os policiais que estavam lá, estavam tomando água lá, com um copinho, porque ontem eles já lançaram churros, salgadinho, então assim, eles melhoraram essa estrutura aí, e para as crianças foi muito legal, para os pais, aquela história toda, então teve esse suporte. O estádio em si, a gente sabe que é um estádio de bairro, é um estádio municipal, então eu não vejo tão ruim a estrutura, tá? Eu não vejo. O problema não é tão ruim a estrutura por ser um estádio. O negócio é que a gente colocar o jogo do feminino dentro do estádio dele. Mas também foi colocado um jogo do Sub-20 dentro de um Canindé. Então, não é só o estádio de Mogi, porque aí eu já penso na grandeza do lugar, está recebendo o estádio. A gente devia movimentar mais para que mais pessoas
fossem ao estádio em Mogi para assistir o jogo do Corinthians. Eu vejo essa falha aí, entendeu? A gente reclama que não vai gente na fazendinha, a gente reclama que não vai gente no... Tá, mas quando é em Mogi, a gente não consegue levar ou não consegue fazer esse movimento para ter mais pessoas, né? Então, a minha colocação é essa. Teve, sim, alguns deslizes dentro do campo, dentro daquilo que a gente já não vive dentro do feminino. Precisa melhorar? Precisa. É uma outra ideia, mas eu acho que foi ok. A única coisa é que é longe, né? Que é Mogi, sai daqui, atravessa, meu Deus. E já que é lá em Mogi, né, Fabi? É isso que eu falo. Se é em Mogi, cara, o secretário do esporte já devia saber e falar, gente, a gente vai trazer os jogos do feminino para cá, então vamos, todo mundo aqui, gente, vamos movimentar Mogi para ir nos jogos. Seja Corinthians, Flamengo, quem quer que seja, mas que vá. Cara, a minha observação é essa. Mas o campo, ok. Aqui em Mogi, então, todas essas colocações foram perfeitas, assim. Eu vou só pontuar mais, assim, por eu morar em Mogi, o estádio era um estádio, assim, de ruim para péssimo, mas daí eles deram uma melhorada muito boa na estrutura do estádio, tudo, recentemente, não faz muito tempo, não. Foi recentemente, melhoraram as bilheterias do lado de fora, tudo. Era de ruim para péssimo. Agora já tá num nível bom, sim. Do que estava antes. O gramado, eu achei as condições boas também. Achei as condições bem boas, assim, para a qualidade da partida, o andamento da partida em si mesmo. Tanto falando com o pessoal ali, comparando com o estádio que foi mandado o jogo da Portuguesa no masculino, o gramado estava horrível lá. Sim. O gramado daqui estava muito bom perto daquele. O jogo estava rolando, você via as trocas de passes mais rápidas. Então, assim, para o andamento da partida, estava um gramado bom. Eles melhoraram bastante, eu acho que tanto por não estar tão sol, por ser 6 horas da tarde, um horário mais ok para o sol, assim, que já está baixando. Então, acho que estava melhor do que aquele sol rachando na cabeça. Já tinha mais coisas, assim, mais suprimentos. E eu vi bastante crianças e famílias lá, o que é muito bom, assim, tanto para Mogi, que é uma cidade, assim, é perto de São Paulo, mas eu falo que, assim, tem muita diferença. Ainda é uma cidade com características de interior. Então, assim, que está em crescimento, mas ainda é uma cidade com uma característica de interior. Então, a gente tem muitas pessoas, assim, com essa mentalidade de eu só vou assistir o jogo se for do futebol masculino. Tem ainda essa mentalidade. E a gente tem, sim, que movimentar o pessoal para vir assistir o jogo, para vir assistir o jogo do feminino. Tem gente que assiste, mora ali do lado e assiste o jogo pela TV. E, tipo, o ingresso feminino não é caro, comparado com o quantidade de jogo do masculino. É muito barato. Então, assim, fácil de ser funcionário. Mas a gente tem que montar o jogo porque fizeram um estádio, melhoraram o estádio para isso, para mandar mais jogos para lá. Porque aqui o União de Mogi não tem tantos jogos. Então, eles estão mandando os jogos para cá exatamente para ver se movimenta esse pessoal que gosta mais do futebol. Porque aqui a gente tem o Mogi Basquete, que é uma cidade que respira mais o basquete. Então, assim, a gente que gosta mais do futebol tem que dar essa movimentada maior para pegar esse pessoal que gosta mais do futebol. E também esse pessoal que também gosta do basquete, mas também gosta de ver o futebol. Porque é uma cidade que respira muito o futebol, o basquete, né? Bela colocação. É muito maluco, porque lá em Mogi, no primeiro jogo, no domingo, né, o que você via de gente de camiseta de basquete, cara, tá muito maluco. Eu falei, gente, será que o jogo de futebol mesmo? Porque, assim, pra gente, né, estamos indo, todo mundo no caminho, saindo do trem, no estádio, você viu galera de camiseta regata de basquete. Eu falei, eu acho
que o jogo deve ter um jogo de basquete também, que era muito. Não, você não está entendendo, eram muitas pessoas, até que estava muito calor, então tinha muita gente, muita gente. E aqui no ginásio, eles colocam 5.000 pessoas de boa. De boa, com qualquer jogo de basquete tem 5.000 pessoas aqui. Então é uma cidade que respira muito basquete. Mas a gente também gosta do futebol. Então, assim, melhoraram o estádio, vamos botar jogo de futebol. Mas também tem que movimentar a população para vir assistir. Sim. Você perguntou no de respeito ao apagão, né? Que é o segundo questionamento aí. A hora que a gente está claro. Só que refletores, gente, não estou nem dando desculpa, mas todo mundo sabe. No Pacaembu já aconteceu isso. Refletor, aquele velhão, se apaga uma lâmpada, esquece. Pode parar até. E é engraçado, porque ele era, né, o quadradinho, então cada hora acendendo uma lâmpada. E foram 17 minutos e não acendeu todo o refletor lá. Do lado direito. Ficaram alguns refletores apagados, mas dava condição de jogo. Então, para mim, não foi nada de mal. E não é um erro do campo, é um erro, é uma situação técnica. Aquela lâmpada apaga e fica um tempão de tempo para apagar, para acender depois. Então, por que ela apagou? Aí é uma outra situação. Que a hora que a gente chegou, estava acesa. Estava sendo os 4 refletores, né? Aí depois, sabe lá Deus por quê, começou a tocar o barulho da usina e a lâmpada, o refletor apagou. Olha, sei lá o que está acontecendo, mas ficamos lá 17. Eu achei que fosse mais tempo, viu? Porque ficou um tempão lá, e sempre levanta e conversa. E foi nessa hora que eu encontrei a Fabi, levanta, anda, e... Aí eu levanto, eu tava junto com meu pai, a gente levanta meu pai, olha a Érica. Eu, quê? A Érica? Eu olho, a Érica ali tirando foto com a galera. A Érica tava lá, bonitinha. É uma fofa, né? E o pior de tudo que é assim, ela estando para ir para o lugar VIP, ela chegou no meio do caminho, a companhia. Ela falou, não é para cá não, é para o outro lado. Então, imagina, ela estava indo, um monte de gente atrás dela. Ela falou, é o outro lado. Falou, um monte de gente atrás dela. Anda rápido. Não, quase assistiu o jogo tirando foto, né? E ela, sempre muito educada. Então, recebe muito bem, né? Todo mundo. E tira foto de um por um. Tira foto de um por um. E aí foi ela não apressa. Quase acabou. Então, com esse tempo aí, ela tinha voltado a luz, ela estava lá no final, tirando fotos policiais. Né? Isso é Corinthians, né? Justamente. É bacana a gente destacar isso, né? Que às vezes a gente pode levar a pensar que por ser, né, num campo que não é o principal, que não é os que costumam, né? Que tem esse costume de receber os jogos, como a Fabi falou, vem crescendo agora, passou por uma reforma crescente, não tem uma estrutura boa para receber o futebol feminino. Mas às vezes não é assim, às vezes é um problema técnico que pode acontecer no Pacaembu, que poderia ter acontecido na Fazendinha, inclusive, né? Que o pessoal já está pensando com carinho no futebol feminino nesse sentido. Não é que elas estão jogando em campos tão sem estrutura assim como alguns ainda possam imaginar. E muito importante também o que vocês destacaram sobre essa captação de público, né? Pensando nessa paixão de Mogi pelo basquete, e aí a gente também tem que olhar esse lado de que levar um Corinthians multicampeão para Mogi também fomenta essa paixão pelo futebol e pelo futebol feminino principalmente. Aí eu ligo de novo, ou ligo mais ainda, né, com essa questão que a Ana falou, do ser Corinthians das Brabas, né? Essa proximidade com a torcida, esse tempo de atenção, tudo isso são motivos para a gente seguir captando e ter públicos cada vez melhores, independente se o jogo é na Fazendinha, se o jogo vai para o Canindé, ou se o jogo vá para Mogi, ainda que a gente tenha, claro, essa questão de deslocamento, né? Que seja um lugar mais distante, mas que a gente sabe também que tem corintiano espalhado no mundo inteiro, então os corintianos de Mogi, que são muitos, vão querer estar presentes para ver o espetáculo, né, com uma estrutura
melhor, depois da pressão, do calor que vocês passaram lá num domingo de meia tarde de sol, já essa preocupação com melhorar essa estrutura. Então, a gente percebe também hoje uma evolução nesse sentido, né? Essa preocupação de toda uma estrutura em volta do futebol feminino, que é uma modalidade consolidada, né? Ainda que a gente tenha que fazer esse discurso de captação de público e tudo mais, a gente tem uma modalidade hoje consolidada com times cada vez mais fortes, né? E o Corinthians sendo um dos precursores dessa modalidade, porque o Corinthians sendo multicampeão, as Brabas fazendo acontecer com a força da torcida, elas movimentam esse público, essa torcida para elas, e também movimentam a modalidade, e muito. Elas começam a gente começa a ver que não é só masculino, não é só categorias de base que vão dar título. As Brabas estão aí e fizeram acontecer. Sim, são várias situações, né? A gente está falando de título, e esse mercado ele gira tanto em torno de atletas, né, contra outros times, e a gente sabe que alguns times, né, levaram as meninas a partir que passaram no Corinthians, e o mercado da camiseta também das camisetas também ficaram muito evidentes esses tempos, né? Então, a gente vê muito mais camiseta com o nome das jogadoras. Eu acho bonitinho demais, cara. Aí, ó. Essa é uma paixão, né? Eu não tenho essa camiseta. Quando foi feito o projeto, eu fui coordenadora do projeto Respeita as Minas. Foi muito bacana. A gente tem uma outra diferente. A gente tem uma preta, que a Cris mandou fazer, bem diferentona, que eu nem uso para não lavar, sabe? É tipo assim, deixa lá... E é muito louco, porque quem estava com a gente nesse período tem um amor dobrado, e sabe a importância do que é realmente respeitar. Não é nem só a questão de respeitar no futebol, nem no dia a dia, nem nada, mas essa crescente que a gente tem de hoje, a gente está podendo falar de uma coisa que eu sei falar há muito tempo, vocês sabem falar há muito tempo, e hoje a gente tem essa possibilidade de falar de futebol, não só do masculino, porque a gente domina também o masculino, mas, de repente, evidenciar a crescente do feminino. Então, o mercado, o Corinthians abriu isso para todas nós, né? Então, assim, o mercado do Corinthians, ele foi um pouquinho além do que foi projetado aí há 10, 15 anos atrás, de um princípio sólido hoje, né? Que vem de muito antes isso. Mas a gente está aí para isso, né? Para falar de impedimento e falar que camiseta da Zanotti vende a beça, para falar que a Zanotti não está jogando, mas a gente vê a camiseta dela nos estádios para saber que a Érica não está jogando, mas a gente vê a Érica falando com o povo, e vê a Tamires Brava domingo, sabe? Então, e aí você gira um mercado totalmente diferente de mulheres, cuidando e falando de mulheres e torcendo por mulheres. É magnífico. Isso é Corinthians de novo, né? Vou virar um bordão isso, né? Isso é Corinthians, mas é isso que a gente tem que passar. No intervalo, como eu falo para os meninos, né, para os meus amigos corintianos, eu falo, cara, no intervalo do paulista para o brasileiro, vocês têm que ser Corinthians. Você não vai para o futsal, que todo mundo vai, vamos para o feminino. Vamos para o feminino, vai. Mas não vai para o feminino. E muitos deles, eles descaracterizam o futebol feminino, não por ser do Corinthians, mas ser do futebol. E eu, como professora de futebol, eu não aceito isso, né? Então, até enquanto eles não cedem, eu não largo. Aí você fala, cara, agora é só você entender. Aí depois eles vão sozinhos, né? Vai sozinhos o futebol do Corinthians. É isso aí. É o adversário a ser batido dentro de campo, né? E é um espelho dentro e fora de campo. Um espelho de administração, de interesse, de dedicação, né? E um espelho também dessa questão do futebol mesmo, de pontuações, enfim, de títulos, de recordes atrás de recordes batidos, né? E eu acho que o jogo de ontem foi um bom exemplo disso também, porque a gente viu um Atlético Paranaense que é um projeto recente, né? Que teve uma parceria com o Foz Cataratas lá em 2019, quando se tornou obrigatório a criação e manutenção do time feminino. E aí eles se separaram ali em 2020, né, no final de 2019, dezembro de 2019, para já disputar 2020, na verdade 2021, porque a gente teve toda a questão da pandemia. Então disputaram a A2 e estão aí agora esse ano, então com um projeto recente
e, no entanto, um projeto que deu a sua dificuldade para o Corinthians, né? Um time que entrou em campo preparado para enfrentar a equipe a ser batida, um técnico que foi muito bem, como vocês bem destacaram, que estudou a equipe do Corinthians visivelmente, que soube ali anular ou pelo menos segurar alguns pontos e não sair de campo goleado, né? Como poderia ter acontecido, como a gente viu as Brabas, né, fazer diversas vezes com outras equipes, enfim, com a própria Ferroviária, que é um clássico, né? Os encontros Sim. aí entre Corinthians e a Ferrinha, e foi um jogo de 4-1, né? A Ferroviária que a gente tem que destacar bastante, porque a Ferroviária ajuda muito o futebol feminino também. A Ferroviária é um time que consegue sempre estar lá em cima, consegue sempre fazer jogos bastante disputados com todos os times, principalmente bater de frente com Corinthians, Palmeiras, Santos, que estão aí, normalmente a gente fala que é os grandes de São Paulo, né? Mas a Ferroviária está aí, sempre deu as caras e muito bem. A Ferroviária é um time que representa muito bem o futebol feminino. Exato. Bom, e aí eu vou linkar, então, já que a gente está falando da Ferrinha, e a Ana falou aqui da Gabi Zanotti com as suas camisas aí, a Gabi que já é um desfalque, né? Há algum tempo tem sido um desfalque. E aí a gente teve ontem mais alguns desfalques, né? Por conta de lesão e etc. A gente não pôde contar com a Gabi Zanotti, com a Miriam, com a Ellen, a Érica e a Jaque, que vinha muito bem, né? Dentre esses desfalques aí, a Jaque, o desfalque recente, que inclusive no jogo contra a Ferroviária, né? Atuou imensamente bem. Então, eu queria saber de vocês se, apesar de ter saído com a vitória, de conseguir os 3 pontos, se também contou para esse equilíbrio entre as equipes a ausência dessas jogadoras e principalmente dessas jogadoras que vêm mais recente, né? Como a Jaque, por exemplo, se fez uma falta no jogo ontem. É muito perspicaz falar em respeito às questões das faltas, né? Eu adoro a Zanotti, vendo a Zanotti jogar. A Érica já faz um tempão que eu não vejo. Mas o Corinthians, ele tem um negócio de uma rotatividade de banco que faz com que as pessoas elas tenham as mesmas características em campo. Não jogam do mesmo jeito, não são insubstituíveis, mas a evolução do jogo é muito próxima. Eu acho, tá? A Fernanda foi uma ótima, até agradeci demais a Cris. Eu falei, cara, a Fernanda para mim foi uma ótima contratação. Eu gosto do jeito que ela joga, porque ela é parruda, ela corre rápido e ela entra na frente da bola. Então, assim, ontem ela desmontou. Ela é Corinthians. Ela é Corinthians. Ela ontem desarmou umas 3 jogadas que eu vi do Atlético, e de se jogar no chão, ela desarma, se joga no chão, levanta e vai embora. Então, assim, elas têm essa questão, e é uma característica da Zanotti, né? De desarmar, ir para o chão e sabe? Então, trazer isso. E ela nunca jogou com a Zanotti. Então, são características que acabam tendo, e esse banco rotativo do Corinthians faz falta, Jaque? Lógico que faz, lógico. Mas ela não é uma peça insubstituível. E não tem essa intriga, sabe? Essa troquinha de, ela é insubstituível, mas se eu faltar, ela vai entrar no meu lugar. Não, se eu faltar, cara, ela vai entrar no lugar e vai fazer melhor do que eu. Então, isso, para mim, é muito nítido. Por isso que eu agradeço muito, de novo, a Cris pela sensibilidade que ela tem. Houve algumas especulações há uns tempo atrás sobre algumas jogadoras, e eu conversei com ela. Ela falou, Ana, você acha que essa pessoa cabe no elenco? Aí eu falei, como jogadora, sim, como pessoa, não. Ela falou, é por isso que eu não vou trazer. Sabe? Então, assim, foi muito precisa, porque a pessoa... E acabou, sabe? Então, assim, é muito legal você ter um elenco. Eu vejo isso no masculino também, né? Mas o feminino é o nosso ponto agora, e faz as coisas funcionarem tão bem dentro quanto fora. Então, e eu acho que isso também é um ponto muito importante no Arthur Elias. A Cris, incrível. O Arthur faz
o time funcionar, pega as engrenagens ali e faz funcionar de um jeito extremamente rápido, assim. Ele perdeu a Jaque num jogo por um estiramento no ligamento, deu a dor. Ele tem pelo menos umas 3 opções que ele sabe que vai ser batata, elas vão conseguir fazer, igual a Ana falou, se não muito bem melhor do que aquela que estava em campo. Então o Arthur tem um jeito próprio dele, tanto que no final do jogo ontem, eu peguei e me deu um flash, ele é louco, ele tá jogando com 2 sem zagueira de função nenhuma. Com a Diane e com a Marisa, que são volantes. Sim. Eu virei pro pai e falei, ele é doido. E o Arthur, eu gosto disso nele. Ele é doido. Ele é Corinthians. Mas aí, Fabi, ele colocou as laterais adiantadas. Então... Qual erro? Nenhum. Eu falei assim, ele é louco e ele quer ganhar esse jogo. Ele vai ganhar esse jogo e ele usa essa artimanha dele, que ele tem o time dele na mão. Igual a Ana falou, nenhumas ficam de, assim, que a gente fala que fica de picuinha, né? Que, uma sai, quem sabe outra vai jogar no meu lugar, mas eu não quero, não tem isso lá. Elas querem que a outra entre e faça até melhor que elas, realmente. Que ajude o Corinthians, como elas ajudaram, e até melhor. Então, assim, ali não tem essa... elas têm muito, assim, que a gente vê que é muita humildade, assim, de saber ceder quando não tá bem. Ontem eu achei que, por exemplo, a Vicky não estava tão legal. Não estava fazendo as jogadas que ela costuma fazer, não estava encaixando tão bem os passes, assim. O Arthur sacou ela, aí... Mas daí E ele colocou, se eu não me engano, ele deixou a Luana, deixou a Ju Ferreira, e ele colocou a Diane lá atrás, e você lembra quem que ele colocou? Entrou a Diane, a Fernanda e a Milene, né? Ele volta no segundo tempo. Ele volta com a Milene no segundo tempo. Ele volta com a Milene para juntar um pouco na Jennifer lá na frente. Para fazer exatamente um papel que ela não estava fazendo tanto, porque ela estava entrando no lugar da Jennifer. Mas ela faz um papel ali junto com ela. Então, esse Arthur que tem o time na mão, assim, que ele entende muito bem o jogo, e ele sente muito como é o Corinthians. Esse Arthur, para mim, ele tem o time na mão, e ele vai muito longe. Exatamente isso. Eu vejo assim, o dia que eu vi a Yas de zagueira, eu falei, cara, meu Deus, Yasmin de zagueira, meu coração não vai aguentar. Não vai aguentar, não vou conseguir ver, não quero assistir mais, não vou. Cara, ela saiu muito bem. Quer dizer, por quê? Porque o que eu vejo assim, essas mudanças que ele faz, ninguém joga sozinho. Yasmin estava de zagueira, mas assim, o meio tá voltado para ela, não desamparou, sabe? Então, todo mundo estava jogando junto. Nem lembro qual foi o jogo. Sei que foi aqui na Arena. A hora que eu vi, falei, meu Deus, agora danou-se. Porque eu gosto muito dela adiantada. Eu gosto dela... Os cruzamentos dela são muito bons. Cruzamento perfeito. Mas ela de zagueira, eu não sabia nem por que ela estava naquele lugar. Eu fiquei entendendo o jogo. Mas realmente, a gente estava com muitos desfalques. Colocou lá e foi. Aconteceu. Então, assim, ele tem esse entrosamento de falar, cara, nesse momento a sua característica é para isso, isso e isso. Então dá para colocar você lá que eu tenho certeza que vai acontecer. E vai. Como você falou, a Vicky para mim ontem também, ela deu foi uma bola que ela deu próximo ao gol, uma cabeceada alta, e aí ali parou. Não vi ela mais em nenhuma outra situação. Aí, em contrapartida, já pego esse gancho. Para mim, a Paulinha foi excepcional. A Paulinha adiantou altas bolas para Portilho, que eu gosto muito disso. Eu gosto dessa... A Paulinha, ela é aquela lateral que ela corre em deslocamento lateral. Então, ela tem visão do jogo, ela não corre de costas. Ela não corre, ela não vira, ela tá vendo para onde a bola vai, ela recebe aquele negócio, ela recebe a bola e consegue fazer um jogo. Ela fez umas 3, 4 jogadas para Portilho.
E muitas vezes o pessoal lá na arquibancada estava gritando: joga para Paulinha, bola invertida. Ela inverte uma bola para Tamires perfeitamente. Eu gosto muito. E ontem, para mim, ela foi assim a cereja do bolo. E para mim, o Arthur Elias também tem essa sacada da lateral direita que ele não fixa. Igual a Kátia voltou bem, mas é aquela coisa. Você ainda fica com receio dela voltar da lesão, de não dar carga demais. Sim. Então, como ele tem que manusear essa carga, ele tira ela num momento e deixa uma oportunidade para a Paulinha, que ontem foi muito bem. Foi ótimo. A gente tem que destacar isso mesmo, né? Além desse controle da equipe, ele tem essa visão da qualidade das jogadoras, ele sabe extrair a qualidade de cada uma delas e também adaptar o que o clube precisa, né, naquele momento. Além dessas loucuras aí de, às vezes, deixar a gente com aquele apertozinho momentâneo, de segundinhos, assim, no coração, de, ai, meu Deus, não temos uma zagueira de ofício e vamos pro jogo assim mesmo, né? E aí eu queria, já que vocês já responderam, assim, de certa forma, mas eu queria que vocês falassem de uma maneira mais concreta, se vocês acham que, principalmente com essas substituições ali do intervalo, quando ele já volta para o segundo tempo, de fato, buscando a vitória, né, e aí 14 minutos depois a Luana faz o gol do jogo. Se vocês acham que mexeu bem o Arthur, que deu uma mudança no time, que o time melhorou com as substituições, e aí também já peço para a Fabi destacar a principal jogadora, né? Se para ela também foi a Paulinha o destaque do jogo, ou se ela chamaria outra jogadora aqui para o nosso debate. Eu acho não, tenho certeza que a questão não foi nem ele mexer bem. A questão, ele fez uma boa troca e o Atlético ele não estava rendendo. Porque o que aconteceu no segundo tempo? Continuaram, né, nas marcações por zona, só que o Atlético ele já estava... não vi se teve substituições, eu acho que teve uma substituição do Atlético, só que elas já não estavam mais voltando para as bolas. Elas estavam indo, mas não estavam voltando. Então, o que aconteceu? Tivemos mais oportunidades de chutes. Então, assim, da mesma forma que elas também tiveram um porta-luz lá, que quase saiu um gol para a gente também. Então, o grupo que trocou, né, a Fernanda, a Milene, quem foi a terceira que foi trocada? A Diane entrou no lugar da Campiolo. Tá, Diane. As três que entraram, elas aproveitaram essas brechas que foram feitas. E eu não sei, de repente eu posso estar errado, mas o que penalizou muito o Atlético, posso estar errado não, posso ter visto errado, foi a condição física, tá? Então, assim, elas deram muito no primeiro, muito. E no segundo elas não conseguiram sustentar. Tanto é que elas estavam marcando por zona, mas tinham muitos buracos, foi onde que saiu o gol, né? Onde saíram as faltas, né? E foi proveniente o gol. Então, o que aconteceu? Eu acho que deixou aí, sabe, a troca foi boa, foi competente, né, para o jogo, para as meninas até pensarem em ver no jogo de fora, mas uniu muito mais com as falhas do Atlético. Talvez se tivesse ficado as outras três, entendeu? Teria andado, teria saído da mesma forma. Mas eu vi o Atlético bem cansado no segundo tempo. O cansaço impede que as meninas pensem. Então, eu vi isso. Eu acho que isso que a Ana Paula pontuou é muito importante, porque o Corinthians, ele faz muito isso. Ele joga de uma forma que ele controla a carga, ele ataca, mas não é aquele time que fica cansado no final, exausto. Porque exatamente por ter esse banco rotativo, por ter as meninas que sempre estão entrando e mantendo uma intensidade muito alta, igual o Arthur gosta de fazer, que mantém a intensidade, por esse motivo, você não sente tanto ao ver que o Corinthians está exausto, igual parece que o time adversário sempre fica no final, no segundo tempo, fica exausto, cansado mesmo, e começa a dar essas brechas para as meninas começarem a chutar, começar os passes a entrar mais. Então, tanto que no gol, depois do gol de falta da Luana, a Gabi Portillo conseguiu uma boa jogada ali pela direita também, driblou, acho que umas duas
umas 2 meninas do Atlético e chutou. Foi por bem pouquinho assim, a bola não entrou. Mas foi uma jogadaça e essas brechas começaram a aumentar. Então, assim, as trocas foram boas. As trocas foram propícias. Mas é isso que a Ana pontuou bem, que foi esse cansaço, esse abatimento mesmo físico do Atlético que propiciou mais essas brechas. E como você pediu, Núbia, eu acho que a Paulinha jogou muito bem, o meu destaque da partida, mas, assim, eu pontuaria, assim, a Paulinha jogou bem, eu acho que tem algumas jogadoras que sobressaíram, assim, bem. A Yasmin jogou muito bem também, ali atrás, até no primeiro tempo, até a saída dela. A Tamires foi muito bem no segundo tempo como lateral também. Mas num jogo como todo, assim, eu pontuaria a Luana, que foi muito bem na defesa. Então, para mim, o destaque da partida vai ser pelo gol e pela ajuda dela, tanto na defesa quanto no ataque com o gol mesmo. Porque ela, sendo volante de ofício, ela costuma, assim, como volante, ela costuma ter mais essa preocupação defensiva, só que ontem ela foi muito bem no ataque. Ela foi muito bem, foi muito solista, ela sempre estava tentando uma triangulação, um posicionamento diferente mais para o ataque. É uma coisa que a Vicky não estava conseguindo tanto fazer ontem. Então, ela não tem ela tem essa preocupação defensiva, mas acho que também com a entrada da Ju Ferreira, que fica mais na contenção, ela dá mais essa liberdade para a Luana subir um pouquinho mais, abrir, espaçar um pouco mais a linha da frente, ali com ela e a Vicky ali. Então, ela e a Vicky ali, para mim, quando uma não tá bem, a outra ajuda. Então, as duas ali, para mim, se combinaram bem ontem. Só um comentário. O que é essa Ju Ferreira, hein? Tá jogando muito. O que é essa Ju Ferreira, cara? Não, e o Arthur tem dessas, porque ela não tava jogando. Ele sacou ela do nada, assim. Tanto que foi num jogo... Cara. Mas eu acho que essas meninas, elas têm que, sabe, elas passam por um negócio no Corinthians, fica meio... Eu falo, cara... Dá uma inspiração. Pô, sabe, gente, é outra ideia. É outra ideia. E falando de futebol feminino, não só do Corinthians, mas da seleção também, que é quase seletimão, né? Porque a maior parte da seleção brasileira é do Corinthians. Tá tomada por corintianos e ex-corintianos, que a Adriana tá lá também. Então, a Ju Ferreira, para mim, era uma peça muito importante no esquema da Pia. Ela chamou a Ingrid agora, mas para mim, a Ju Ferreira, assim, ganhou meu coração. Ela tem esse espacinho ali, que para mim, ela é a posição que a Pia tá procurando, mas não sabe. Não é à toa que a gente está falando do principal clube da modalidade, né? Do time que vem ganhando tudo nos últimos anos. Porque a gente começa com um destaque e uma vem puxando a outra, né? A gente vê muito isso também. Uma está jogando bem, a outra também está jogando bem. Claro que no jogo outro tem uma jogadora que vai estar um pouco mais abaixo, né? Ou um destaque que seja muito, muito grande. Mas é isso, a gente vem falando de uma que puxa a outra, e o meu destaque também seria a Luana, né? A gente viu e tem visto, eu já falei, destaquei a Luana no jogo anterior, acho que ela foi muito bem contra a Ferrinha, a triangulação ali dela, da Jaque e da Yasmin, nossa, aquilo foi perfeito, né? O jogo todo. E vi nela ontem também uma grande partida, além da bela cobrança de falta, né? A barreira abriu ali, mas foi uma batida muito consciente na bola. Ela deu outros chutes da entrada da área, pelo menos mais uns dois ali, umas duas tentativas na entrada da área, recuperou bola pra caramba, então ela estava lá no ataque, como a Fabi bem pontuou, atuou bem ali no ataque com a Tamires, né? Até com a Vicky também, mas voltou na sua função, né, de volante mesmo, também estava perfeita, estava recuperando as bolas. E ia chamar a atenção da Yasmin, para linkar com a Ana, que a Ana falou da Yasmin. Precisamos falar de Yasmin também, há partidas que vem fazendo grandes jogos, está jogando muita bola a Yasmin. E aí a gente fala da Ju Ferreira, que está jogando muita bola também. E é isso, né? E não tem problema nenhum, é só solução para Arthur Elias, que consegue continuar rodando a equipe sem perder a excelência dentro de campo.
e com a gente acumulando vitórias, né? Vitória atrás de vitória aí. E aí, meninas, Ana quer complementar? Eu ia falar assim, né? Eu não tenho o que falar, né? Agradeço muito, né? Por ter esse Corinthians para poder comentar. Sou grata pelas meninas, cara, porque realmente a gente melhora a cada dia, melhora a cada jogo. E agradecer aí, né, pela oportunidade de estar falando de todo esse contexto. Quem era a Yasmin há 2 anos atrás, na pandemia, cara? Deixava as bolas furar. E hoje você vê ela raçuda. Portilho, que é excepcional, gosto bastante dela. Toda essa versatilidade que a gente vem sofrendo mesmo, dentro do futebol, dentro do Corinthians, só mesmo para agradecer. E é isso. Só tem que agradecer. Não, a Portilho também é uma jogadora que há 2, 3 anos ninguém imaginava ali naquela função, mas o que ela corre, o que ela briga, o que ela tem raça ali, até para jogar as bolas para fora, ela vibra mesmo, ela vem para a torcida. Ela para mim, é uma jogadora assim, que é a cara do Corinthians. Ela corre, ela se joga nas bolas, se entrega até o final. Ela tem que sair arrastada. Se ela não sair arrastada, ela não sai. Porque ela tá lá, ela parece que cada jogo para ela é uma final. Porque ela, assim, todo jogador fica falando, cada jogo que a gente joga é uma final, mas para Portilho, para mim, é especial, porque ela joga cada jogo como se fosse uma final. É isso, a gente vê esse espírito corintiano demais nas nossas atletas, né? E isso também vem conquistando cada vez mais a torcida, né? A gente tem refletido aí nas arquibancadas o nome delas cada vez mais nas costas, como bem lembrou a Aninha. Bom, meninas, eu ia puxar aqui já o próximo jogo, mas antes vou fazer uma perguntinha que ficou aqui na minha cabeça, né? Falamos de seleção, de seletimão, né? De cada vez mais convocadas, de também ter esse rodízio aí das nossas atletas convocadas. E aí tem sempre aquela perguntinha sobre Gabi Zanotti, ter ou não ter espaço para Gabi Zanotti na seleção, mas eu queria falar sobre Luana Bertolucci, né? A gente teve aí, a Luana chegou no ano passado, para alguns torcedores ela estava devendo um pouco, né? Não jogou muito no ano passado, ou não foi aquela Luana da seleção, a Luana do PSG, e aí agora está mostrando todo esse futebol. Tem espaço para a Luana Bertolucci na Copa do Mundo, ou vocês acham que não, que aí já está em cima, que ela não vai agora? Olha, é uma coisa que eu estava falando ontem mesmo. A Pia gosta muito da Luana. A Luana, até no PSG, quando ela veio, ela não estava jogando tanto. Agora eu acho que ela está até jogando mais. Então, assim, se ela continuar nesse nível, logicamente, assim, sem nenhum contratempo nem nada, dá e muito para a Copa do Mundo sucesso, tranquilo. Porque a Pia é uma jogadora que ela acredita, que ela confia, e ela já convocava a Luana antes. Ela não estava convocando agora nessas últimas, porque ela teve, quando ela chegou no Corinthians, ela teve uma lesãozinha chata, demorou para ter um fortalecimento, para ter um ritmo de jogo bom. Até por isso estava devendo um pouquinho, mas aí foi entrando nos jogos, foi pegando o ritmo, foi vendo como é jogar no Corinthians, que é diferente. A torcida faz esse calor ser diferente. Então, ela foi vendo como que é ser do Corinthians, e é uma jogadora que, sim, a Pia gosta muito dela, acredita muito nela, então é uma jogadora que a gente pode, sim, ver na escalação da Pia. Bom, troquei de lugar, porque tava barulho lá, mas vamos lá. O que faltava na Luana era vir para o Corinthians. O que falta em todo jogador. Então, sabe, porque assim, ela no PSG é real, porque assim, é muito distante, é muito frio, entendeu? Enquanto ela tá aqui, por exemplo, você vê, o primeiro jogo que ela entrou, que foi lá em Diadema, que ela entrou esse ano, né? Cara, ela entrou no meio de campo, ela desarmou as meninas de um jeito. Eu falei, cara, tá jogando na zaga, não é possível, acho que eu tô vendo coisa errada. E você vê o quê? Elas têm prazer de fazer o que tá fazendo ali. Então, aquele negócio, a Luana
não foi para a seleção por conta, talvez até por conta de vários testes de outras meninas, né? A Pia, que a Pia gosta dela, ok. Mas um dá oportunidade para outra e ela tá recuperando. E ela tá crescendo dentro do Corinthians. Agora ela tá perto, sabe? Então, assim, eu acho que é isso. E é aquilo. Vai ser bem difícil não ter o Corinthians na seleção, né? Então, é isso. Acho que é mais fácil cada vez ter mais jogadores do Corinthians. Eu acho que é isso, sabe? Ter mais. É verdade. Só isso. E os antes que lutem, né? Porque não tem contra fatos, não argumentos. A minha parte é só chegar e falar que vai ter. Agora o restante eles que se virem para poder falar. É isso aí. E para a gente terminar, para a gente ir para a nossa última pauta de hoje, infelizmente, os fatos, né? Então, o Corinthians segue 100%, líder do Brasileirão, são 15 pontos conquistados em 5 jogos, né? É o melhor início de campeonato da história da equipe, 29 gols marcados e apenas 1 gol sofrido até aqui. E com a vitória de ontem, o Corinthians ainda atingiu mais uma marca histórica, né? Chegou à sua terceira melhor série de vitórias consecutivas. Agora são 16 vitórias seguidas desde o dia 16 de novembro de 2022, que esse time aí do Arthur Elias não perde um jogo. E agora vai jogar fora de casa no domingo, né? A gente volta a campo no domingo às 3 da tarde, lá em Brasília, para encarar o Real Brasília. Que também é um time que começou, né, em 2019, é um projeto que vem aí numa crescente, e é um clube de retrospecto, mais um clube com retrospecto favorável ao Corinthians. Até aqui foram 5 encontros com 5 vitórias do Timão, né, 13 gols a favor e apenas 2 gols contra. As equipes já se encontraram em quartas de final do Campeonato Brasileiro, em Supercopa, e vão entrar quase que de ponta a ponta da tabela nesse domingo, né? Elas entram em campo com o Corinthians na liderança e o Real Brasília não vem bem no campeonato, está ali na 13ª colocação, a primeira na zona de rebaixamento. Teve apenas uma vitória no campeonato até aqui, na primeira rodada, então vem de 4 derrotas consecutivas, perdeu na tarde de ontem para o Atlético Mineiro por 1-0. E aí eu queria saber de vocês se o retrospecto fala por si, é vitória garantida, mais 3 pontos, ou se vocês acham que o Real Brasília pode surpreender, ou esse fator fora, né, esse jogo fora dos domínios muda alguma coisa. Real Brasília é chato. É um time chato de jogar, é um time minucioso. As meninas que fizeram o time, você falou, né? Falando de 2019, elas são muito cautelosas, elas são muito estudiosas, então passa a ser um time chato para poder jogar. É um time muito minucioso nas jogadas, então, assim, é sempre uma surpresa. É claro, a gente sempre espera que ganhe, sempre espera que... Mas vai ser um jogo bom também de assistir, justamente por isso. Tem boas atletas, as atletas se posicionam bem, geralmente eles fazem marcação individual, né, que nem o Atlético agora, mas sabe lá Deus o que vai passar na cabeça dos técnicos, né? E eu acho que vai bem sim. Vai bem sim, as meninas vão chegar lá descansadinhas, domingo, uma semana antes da Páscoa, entendeu? Então vai dar tudo certo. Já vamos pensar já em que vai dar tudo certo, vai dar tudo ok. Mas vai ser um jogo bom de assistir. Chato nos detalhes, mas bom de assistir. Eu também espero um jogo bom das Brabas. Mais uma vitória também espero, né? Mais uma vitória. Eu espero que uma vitória sem sustos, mas como a Ana falou, é um time mais chatinho de jogar, que faz o futebol feminino sempre crescer. Esses jogos que a gente fala que é mais chato pra gente, mas às vezes é mais complicado, testa mais as meninas, o que por um lado é muito bom. Sempre ser testado é muito bom para mostrar o quão grande um time pode ser. Então, assim, elas têm jogadoras muito boas, principalmente no ataque. A Carla Alves sempre é uma atacante mais chatinha, assim, de jogar. O Flamengo que o diga, que jogou contra elas na Supercopa e deu um trabalho bom lá. Parecia um jogo controlado, mas elas foram lá e surpreenderam também, com 2 gols relâmpagos. Então, é um time que tem que tomar cuidado, tem sempre que ter um cuidado.
E assim, eu sempre fico na expectativa de ver o que o Arthur Elias vai fazer nesse time. Sempre tem uma pitadinha de Arthur Elias. O que vai ser dessa vez? Vai ser uma lateral que ele vai mudar? Vai ser alguém que ele vai tirar a Tamires ali para colocar a Fernanda? Não sei. Talvez. Então sempre fica aquela pitadinha de talvez o que ele vai fazer. E essa que é a coisa boa da história. Que a gente sempre fica com um sentimento, uma expectativa boa de que vai ter uma mudança, mas ele sabe o que ele está fazendo. Calma, ele sabe. Exato, é isso. É isso, então, meninas, e como sabe, né? Então, fica aí a expectativa, as três acreditando em mais uma vitória das Bravas, que nós tenhamos mais um grande jogo de futebol para seguirmos comentando aqui. E aí vocês já sabem, domingo às 3 da tarde tem Corinthians e Real Brasília lá em Brasília. E meninas, foi uma honra, que papo de qualidade, ouvir vocês é sempre aula. Espero encontrá-las em breve de novo no Minas na Bancada. Na semana que vem tem mais análise aqui, a gente espera de mais uma vitória e manutenção do 100% das Bravas. É isso, Núbia, Fabi, obrigada, valeu. Bora que semana que vem tem mais. Vão cansar de ver a nossa cara por aqui, em qualquer situação, mas a gente está aqui para isso, né? Para falar do futebol e das Bravas. Vai, Corinthians. Falar das Bravas é sempre bom. Falar das Bravas e do futebol feminino é sempre engrandecedor. Sempre engrandece a modalidade, é isso que a gente espera. Que não só o Corinthians, mas a modalidade inteira cresça para que a gente tenha sempre grandes jogos, grandes públicos aí, e que a gente sempre esteja aqui, que vocês cansem de ver a nossa cara assim. Obrigada, Núbia, obrigada, Ana. É sempre um grande papo estar com vocês. É isso, Perfeito, meninas. Valeu demais. Até a próxima. Tchau, até uma próxima. Obrigada, gente. Tchau.